pessoal, Léo Dutra, advogado especialista em direito de família. Estou vindo aqui hoje, nós vamos gravar agora uma série de vídeos mostrando para vocês as experiências que a gente tem aqui no escritório sobre direito de família, tá? Para que vocês possam analisar os casos que acontecem e ver se vocês se enquadram em algum desses casos e verem que as atitudes que vocês podem tomar para que vocês não caiam, não deixem se agravar a situação ao ponto que algumas situações aqui dentro chegaram e as histórias de sucesso que a gente teve aqui dentro do escritório, tá? Lembrando que todos os casos de direito de família, eles ocorrem em sigilo, segredo de justiça, então aqui a gente não vai falar nomes de ninguém, a gente não vai contar nenhum tipo de coisas que tem no processo identificando ninguém, nem menores, nem as partes, nem nada. A gente vai dar uma ampla noção da situação que ocorreu no processo, simplesmente para vocês identificarem se essa situação também ocorreu com vocês e aquilo que vocês podem fazer para que a situação não chegue ao ponto que muitas vezes algumas situações chegaram com alguns clientes que ocorreram aqui no escritório, tá? Para começar, vou falar sobre um caso bem emblemático que teve aqui no escritório, tá? Esse caso ocorreu com um cliente aqui do escritório. Ele foi para o exterior e lá no exterior ele conheceu uma mulher e lá eles estudaram nos Estados Unidos e moraram juntos e tal, e foram fazer faculdade lá e tal, e tiveram muito sucesso na carreira, moraram lá durante anos e tiveram 2 filhos lá e retornaram ao Brasil. Chegando aqui no Brasil, cada um teve sucesso bastante em suas carreiras como profissionais e ficaram um tempo juntos. E aí não conseguiram mais manter o casamento e resolveram se divorciar, mas eles tinham uma relação excelente como ex-marido e ex-mulher, né? Eles não davam bem como casal, mas davam bem como amigos, digamos assim, e assim, fizeram o divórcio e se davam super bem. E como eu disse antes, a carreira deles era de extremo sucesso. Tanto é que os alimentos que o pai dava eram em torno de 10 salários mínimos, né? Coisas aí muito altas, né? Para a gente ver a média do que a gente vê no tribunal hoje em dia. Enfim, e a relação pai e filho, ex-marido, ex-mulher, sempre se davam muito bem. E aí foram indo, desenvolvendo e tal. Aí ocorreu um tempo que o pai, ele não conseguiu manter essa profissão de excelência com esse valor, esse patamar de salário que ele tinha antes. Porque aí foi tendo várias crises, o Brasil também passou por vários planos econômicos, né? Tinha várias crises, né? E aí, bom, ele não conseguia manter os 10 salários mínimos, e aí ele, em vez de entrar na justiça pedindo uma retificação da pensão alimentícia, né? Essas coisas, ele conversou de boca, como ele tinha uma boa relação com a mãe dos meninos, para que abaixasse a pensão alimentícia. De boca, ela concordou e ele passou a dar uma outra quantia. E aí tudo estava indo bem, etc e tal, e ele via as crianças, pagava a pensão menor, mas pagava,
E aí foi quando ele encontra uma outra pessoa e começa a se relacionar. Então, o que acontece? Essa relação que ele tinha boa com a ex-mulher passa a não ficar tão boa, porque tem uma namorada aí. Então, ele começa a não ter tanto contato com os filhos, porque a mãe das crianças começa a impedir. E ela começa a usar do argumento do seguinte: já que você não paga toda a pensão, você não tem direito a ver os filhos. Ele, por não ter conhecimento técnico jurídico da questão, ele começa a aceitar essa condição e ver os meninos somente quando a ex-mulher deixa. E aí as coisas vão se desenvolvendo de forma bastante, digamos assim, cruel da parte dela, porque ela só deixava ver quando ela queria, quando ela queria, precisava sair, alguma coisa, ou quando ela queria espizinhar mesmo ele. Ela usava as crianças muito, e isso ocorre muito no direito, como moeda de troca. Ela deixava quando queria, ele corria lá, via, porque ele era um pai, ele é um pai muito atento, muito rigoroso com as crianças, muito afetivo, né? Rigoroso que eu falo no sentido de atento, presente. E aí ele já não estava suportando a situação e ele veio para o escritório. E aí a gente conversou com ele que não é assim, né? A questão que ele não, o pagamento da pensão não é condição de ver a criança, que existem outros meios de poder cobrar essa pensão que não seja deixar de ver, que a relação pai e filho é diferente da relação monetária, né? E ele mesmo assim ainda pagava uma pensão considerável, mas que não era tudo. E aí a gente entrou, né, com a regulamentação das visitas, e ele continua, agora ele tem dia certo para ver os filhos, tudo certinho, e estabelecemos também uma nova pensão para ele pagar dentro das condições dele, né? E o passado, aquele que ele deixou de pagar, a gente também dividiu, né? Porque o que está passado ele realmente teria que pagar, porque ele não entrou antes, né? Então a gente dividiu para que ele está pagando, né? Dentro das condições dele, para que ele mantenha-se em dia e não, né, sofra nenhum tipo de punição da justiça. Então, pagamento de pensão alimentícia não é condição para visita. A visita é totalmente independente do pagamento da pensão alimentícia, tá? Pagando ou não, o pai ou a mãe, dependendo de quem for visitar, tem direito da visita, tá bom? Não deixe, você não está conseguindo pagar a pensão no valor que ela foi estipulada, não deixe acumular, não deixe. Procure o profissional, procure o advogado para que ele entre com a ação para poder fazer a revisão da pensão, tá? Se a pensão alimentícia, ela pode ser revista a qualquer tempo, basta que a situação do alimentante mude tanto para mais quanto para menos, tá? Então a gente não deixa acumular, tá bom? Então, venho desejar a vocês agora, como é nosso primeiro vídeo desse ano, um feliz 2021, que a gente possa se encontrar várias vezes esse ano, tá? A gente pretende agora começar uma série de vídeos agora falando dessas situações. Se você é um que encontra nessa situação que eu falei hoje, ligue pra gente, o telefone tá aparecendo aqui, tá? Entre no site também, tá? O WhatsApp,
E semana que vem a gente vai fazer mais um vídeo, tá? Contando um novo caso, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.